Dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que você está nos assistindo. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e hoje temos mais um quadro Aprendendo Certificações na Prática. Nosso quadro Aprendendo Certificações na Prática busca aqui trazer notícias do seu dia a dia, que são do cotidiano, transportadas para a realidade da sua certificação. Entender conceitos e não apenas decorar aquilo que vai cair na sua prova. E para isso, no seu dia a dia, existem muitas notícias, muito conteúdo que pode ser transportado e pode ser prática no seu dia a dia para que você entenda completamente o conceito. Hoje nós vamos aproveitar aqui mais uma notícia do site Suno Notícias, que é um site aí com diversas notícias importantes de mercado financeiro, e a notícia de hoje saiu lá no dia 17, na semana passada, certo? Falando sobre Boletim Focus. E nós vamos falar um pouquinho sobre Boletim Focus, sobre contexto e diversas outras situações que estão implícitas nessa notícia, que tem a ver com a sua certificação CPA 10, CPA 20, CEA e diversos outros assuntos do seu dia a dia que gosta de economia ou que trabalha em instituição financeira. Bora lá para a notícia que já está aqui na nossa tela, que diz o seguinte: Boletim Focus, expectativa para a Selic em 2021 sobe de 3,5 para 3,75. Lendo a notícia aqui, nós temos o seguinte: os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a Selic, a taxa básica da economia, no fim de 2021. O Boletim Focus trouxe nessa quarta, dia 17, que a mediana das previsões para a Selic nesse ano foi de 3,5 para 3,75 ao ano. Há um mês, essa mesma previsão estava em 3,25. Vamos parar por enquanto nesse ponto da notícia e vamos falar aí sobre alguns detalhes que são importantes aqui para você entender conceitos de CPA 10 e CPA 20. Primeiro de tudo, os especialistas, os economistas do mercado financeiro, toda semana divulgam no Boletim Focus, que é na segunda-feira, aquilo que eles imaginam que vai ser a taxa Selic para o ano e diversos outros indicativos. Nessa semana que passou, que foi a semana de carnaval, nós tivemos isso, obviamente, lançado somente na quarta-feira. E hoje, se você está nos assistindo já na segunda-feira, teve lá no início da manhã um novo relatório Focus que pode estar diferente desse aqui. Nós aproveitamos aí o da semana anterior, aí até pela facilidade de informação. Essa Selic, qual é a Selic que nós estamos falando aqui? Conceito de CPA 10 e CPA 20, Selic Meta ou Selic Over. E aí nós estamos falando, obviamente, de Selic Meta. A meta da Selic, que é definida lá pelo Copom, certo? Que ajuda aí principalmente na manutenção da inflação, certo? Lembrando o Copom, Comitê de Política Monetária Nacional, que se reúne a cada 45 dias, certo? Para definir os rumos da política e também definir a taxa Selic. Essa taxa Selic ajuda aí a cumprir a meta da inflação, que é determinada lá pelo Conselho Monetário Nacional, e o Banco Central tem que cumprir. Vários conceitos implícitos nessa mesma informação. Agora, um novo conceito aqui que é importante você entender quando nós falamos aí de CPA 20. Esse é um contexto que não tem em CPA 10. Mediana. O Boletim Focus, ele traz a mediana das previsões. O que é mediana? Mediana é aquilo que está na metade. Então, não se calcula média nesse ponto. A média é a soma de todos os fatores e divide pela quantidade, certo? Qualquer número muito fora, certo? Seja muito baixo ou muito alto, pode alterar grandemente de forma até irresponsável a média, certo? Por isso, o Boletim Focus, ele pega a mediana. Mediana é exatamente o número do centro. Então, em um conjunto, aí lembra lá das aulas de estatística, existem diversos números e o número central, o número do meio, é exatamente a mediana. Pensa num conjunto
e tem números de 1 a 10, certo? Qual é a mediana? Qual é o número do meio, certo? Temos o número do meio, o número 5, que ele está exatamente na metade. Nós podemos até ser mais didático, mas acho que aqui fica bem claro e já traz aí uma informação pertinente à sua certificação, que é importante você analisar. Aqui nós temos também, para finalizar essa parte da notícia, o aumento na projeção da Selic para o final do ano, de 3,5% para 3,75%, lembrando que estava em 3,25% essa projeção. Essa projeção indica automaticamente que o aumento da Selic será para controlar uma possível inflação. Então, isso também está implícito, o detalhe da inflação. Inflação média é o quê? O IPCA. IPCA, que é medido lá pelo IBGE, com a média do consumo das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos nas principais capitais e cidades do Brasil. Olha quanto conceito em apenas um parágrafo para você lembrar aquilo que é certificação na prática, certo? Aqui continua a notícia falando de 2022, uma previsão aí de 5%, e 2024 chegando até 6%, 2023 da mesma forma, certo? Aqui tem mais notícias falando que o Copom retirou o Forward Guidance, que é a previsão futura, certo? De que ele iria manter mais baixo essa inflação. Se você não entendeu, aqui no nosso quadro Aprendendo Certificação na Prática tem um vídeo específico sobre isso, só você dar uma olhadinha lá. E aí, relembrando aqui quando ele fala aí de conceito de inflação novamente, ou seja, a Selic, ela está aí para controlar também a inflação, além de ser a taxa básica de juros, e depois ele fala do PIB, e ali na sua certificação CPA 10, CPA 20, CEA, você tem o conceito do PIB. O PIB é toda a produção de um país, toda a riqueza de um país, um estado, um município, certo? Aqui nós estamos falando de PIB Brasil, Produto Interno Bruto, e aqui vale só ressaltar que o PIB diz respeito a bens e serviços finais, mais um conceito que você consegue entender aqui ou transportar aqui para essa notícia simples do seu dia a dia. E depois ele traz um resumo do Boletim Focus, PIB, IPCA, taxa Selic, diversos outros fatores que a gente pode falar num outro momento. Para nós encerrarmos o nosso quadro de hoje, eu queria só mostrar para você e dizer que vale muito a pena você ficar de olho e todas as segundas-feiras buscar esse site aqui, certo? Que é o site do Banco Central do Brasil, onde tem lá o relatório Focus. E aí você consegue ver aqui o que tem alterado a percepção dos principais economistas dos bancos das instituições financeiras para o ano de 2021, 2022, 2023 e 2024. E aí, com mais calma, você consegue verificar semana a semana o que acontece no mercado. O IPCA, certo, que é a inflação oficial do país, você consegue analisar que hoje, ou melhor dizendo, na segunda-feira da semana passada, a mediana chegou a 3,62%, seguindo uma alta, certo, pela sexta semana consecutiva, ou seja, há um mês era uma semana uma percepção de 3,60, há 4 semanas de 3,43, significa que semanalmente, nas últimas 6 semanas, os economistas acreditam que a inflação em 2021 seria maior do que era a expectativa na semana anterior. Em relação ao PIB, nós temos aqui a linha do PIB, pela segunda semana consecutiva, certo? Nós temos aqui uma percepção de menor crescimento de PIB no Brasil em 2021. A meta da Selic, que nós já falamos, mais uma semana aqui, né? A segunda semana, no caso, já havia uma semana antes, e mais uma semana aqui imaginando uma alta na taxa Selic, e você pode ver diversos outros indicadores, como o IGPM, certo? Que você sabe que o IGPM é medido aí pela FGV, ele é medido de forma diferente, né? Ele pega lá 60% do IPA, Índice de Preços Amplo, 30% do IPC, Índice de Preços ao Consumidor,
e 10% do INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Mais um conceito aqui de CPA 10, CPA 20, CEA, que com certeza é importante aí para o seu dia a dia. Lembrando então, o site do Banco Central ou digita direto lá no Google Boletim Focus, com certeza você vai cair aqui muito fácil e toda segunda-feira tem a percepção diferente aí do mercado. Algumas vezes, obviamente, quando o mercado está mais estável, nós temos uma manutenção aí da previsão dos especialistas e normalmente não foge muito, os especialistas não erram muito em relação ao que acontece na prática. Temos mais um exemplo aqui que é taxa de câmbio, que pela segunda semana consecutiva ele foi mantido de forma igual. Imagina-se aí chegando o dólar ao final de 2021 a R$ 5,01. E você consegue ver isso também aí para 2022, 23 e 24. Coisas simples, notícias simples, de fácil acesso, que tem total relação com a sua atividade e com a sua certificação. Quer aprender de verdade? Não quer só decoreba, quer saber o que significa? Acompanha toda semana aqui no canal o nosso quadro Aprendendo Certificações na Prática. Toda semana tem conteúdo diferente. Amanhã, se você ainda não tem a sua certificação CPA 10 ou está buscando talvez uma CPA 20, vale a pena ficar de olho aqui que nós temos correção de questões de CPA 10, CPA 20, alguma mescla muito focada em CPA 10, porque recente nós tivemos um preparatório gratuito de CPA 10 para você que ainda não tem a sua certificação. Continue conosco todos os dias, temos também o nosso Morning Call às 5h50 da manhã. Acompanhe aqui, posso te mandar esse material todo por WhatsApp diariamente. Deixa seu like, se inscreve no canal, me manda uma mensagem lá no direct no @franceschi-wagner ou deixa o seu contato aqui, que com certeza você vai ficar muito bem informado. Obrigado, boa semana, nos vemos na próxima semana com o quadro Aprendendo Certificações na Prática. Tchau, tchau!